E aí, Deus criou, depois salvou ou salvou, depois criou? Qual é a ordem? E aí, vamos começar a entender isso? Bom, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Mas o que são esses nomes horrendos que a Vanessa está treinando para falar? O que é isso? Na realidade, é a ordem dos decretos. Tá bom? Como acontece a ordem dos decretos na questão da salvação, tá bom? Criação, salvação, tudo bonitinho. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então vamos correr para ver o estudo para não ficar outro vídeo daqueles de 2 horas, né? Bom, aqui estamos. Primeiro nós vamos dar uma geral na questão do supra e do infralapsarianismo. A doutrina da predestinação não foi sempre apresentada da mesma maneira. Predestinação o quê? Lembre-se que eu falei no último. Nós vamos ver o supralapsarianismo, o infralapsarianismo e vamos comparar os dois com o arminianismo. Isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque a ordem como as coisas acontecem não foi sempre encarada da mesma maneira. Os supra e os infralapsarianos opuseram-se uns contra os outros, e isso ainda persiste nos círculos reformados. Isso aqui que a gente está conversando, a gente está tratando de teologia reformada. A gente vê, às vezes, alguns irmãos perguntando e querendo encaixar o supra e o infra dentro da teologia arminiana. Não vai encaixar, porque isso é uma questão do entendimento de como ocorrem, como os planos de Deus são feitos, né, são tomados, como o Senhor chega à conclusão dos seus planos, em que ordem, mas dentro de um pressuposto de que exista a doutrina da predestinação, que é o que eu creio. Então, digamos assim, nós tínhamos uma ideia e depois passamos a ter outra ideia a respeito do tema. Hoje vamos nos limitar a uma explicação simples das diferenças entre as duas opiniões. A diferença está principalmente na sequência dos decretos divinos. A questão é se o plano de Deus, os decretos da eleição e reprovação, precedem ou seguem os da criação do mundo e da permissão da queda. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Então, os decretos da eleição, aqueles que são salvos, da reprovação, a reprovação daqueles que não são salvos, se eles vêm antes ou vêm depois da criação do mundo e da permissão de Deus para o homem cair, porque o homem só caiu porque houve a vontade permissiva de Deus. Isso envolve, naturalmente, uma outra questão a saber. Se no decreto da predestinação Deus considera o homem já criado e caído, ou objeto a ser ainda criado e certo de cair. Mas o que tem isso? A sequência ou ordem resultante de ambos os casos é o que nós vamos ver. Hoje nós vamos ver o supra e semana que vem nós vamos ver o infra e vamos comparar os dois com o arminianismo, tá bom? A ordem supralapsariana. Ela recorre a todas aquelas passagens. Qual a base bíblica para o supra, pastor? O supralapsarianismo, ele recorre a todas as passagens da Escritura que mostram a absoluta soberania de Deus, e mais particularmente a sua soberania com relação ao pecado, entendeu? Então o que acontece? O supralapsarianismo, ele vem defender a soberania total de Deus, tá bom? E a soberania de Deus em relação ao pecado, tá bom? Então vamos lá, ó. Salmo 115, 3. No céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha só. Provérbio 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Isaías 10:15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau? Quem não é madeira? Isaías 45:9, ó. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos.
Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Tá, então aí a gente tem também Jeremias 18:6, Mateus 11:25, 11:26, Mateus 20:15, Romanos 9:17, Romanos 9:19-21. A ordem supralapsariana pode ser assim entendida, ó. Prestem bem atenção nisso. Deus decretou primeiro glorificar-se, porque não sei se eu já falei para vocês aqui, mas qual é o motivo de Deus ter criado todas as coisas? Nós estamos numa época tão nojenta em termos de antropocentrismo, onde coloca o homem no centro, que chegou-se ao absurdo de dizer que a criação existe para que o homem tenha o bem-estar. Ou, em outras palavras, para que o homem seja engrandecido. Mas não é. As coisas não foram criadas para nós termos uma vida maravilhosa e longe de qualquer problema. Muito longe disso. As coisas foram criadas, pessoal, para glorificar o Criador. Qual é o Criador? O nosso Deus Todo-Poderoso, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus triuno. Então, pensando nisso, tudo tem que ser voltado para quê? Tudo tem que ser totalmente voltado para glorificar o Pai, para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Então, no momento em que nós achamos que, por causa do pecado, por resistirmos ao pecado, nós temos mérito, nós estamos nos glorificando. Então, aqui começa. Deus decretou primeiramente glorificar-se na salvação de alguns homens e na condenação de outros, que nesse estágio existiam na sua mente, só como possibilidade. A gente está falando da parte onde Deus pensou na criação, quando ele planejou a criação. Então, quando ele criou todas as coisas, ele já tinha definido quem é que era salvo e quem não era. Mas lá vem o Senhor, pastor, com essa ideia de um Deus malvado, que o homem querendo se salvar, mas esse Deus malvado não quer. Não, não é nada disso. Lembre-se que o ser humano, de acordo com a vontade permissiva de Deus, lá no Éden, pecou. No momento em que o homem peca, e nós pecamos todos os dias, eu e você, nós criamos um abismo entre nós e Deus. Então todos os seres humanos, não tem nenhum sem pecado, o único sem pecado foi Cristo, porque ele é o próprio Deus. Então nesse momento, a gente entende que todos os seres humanos merecem o quê? Inferno. Não tem uma boa obra que nós façamos por nós mesmos. Nós só fazemos algo de bom porque o Espírito Santo em nós nos faz fazer algo bom. Então, entendendo o tamanho do problema que a gente tem, qual é a conclusão que a gente chega? Que o ser humano merece o quê? Inferno. Não merece ser salvo. Aí, para se glorificar na salvação, ele escolheu alguns que ele vai salvar e outros que não. O supra e o infra, a gente vai discutir quando ocorre essa decisão do Senhor de salvar alguns e permitir que os outros, e reprovar os outros que merecem o inferno. É esse o X. Então no supralapsarianismo, primeiro Deus decreta quem vai ser salvo e quem não vai. Depois dele ter feito isso, para ele alcançar esse fim, tá bom? Então primeiro ele viu, bom, eu vou salvar a Toyota e não vou salvar a Baja Blazer, tá bom? Então ele decidiu isso. Aí depois, em seguida, para ele poder realizar isso, ele decretou criar esses dois. Entendeu? Para a consumação do plano elaborado até esse ponto, ele decretou ainda permitir que o homem caísse. Por quê? Ele idealizou este salvo, este não salvo. Até aí tudo bem. Aí ele criou esses dois. Aí, o que acontece? Ele decretou que esses dois caíssem. Fizesse o quê? Pecassem. Decretou, um decreto permissivo. Ele permitiu que eles pecassem. Se ele não permitisse que eles pecassem, ele guiaria os homens. Se fosse um decreto de ordem, que ordenasse, ele ia ordenar o carrinho para o pecado. Mas como é um pecado permissivo, ele simplesmente criou todas as situações e permitiu que o homem fosse até cometesse o pecado. Lembre-se, é diferente eu levar o homem a pecar e eu permitir que o homem peque. Então ele permitiu e aí finalmente ele decretou abrir o caminho da salvação
para que os eleitos, né, para os eleitos, e conduzir esses eleitos para a glória eterna, deixando de lado os outros, permitindo que eles caminhassem para onde eles merecem, que é o inferno. Então, se Deus vai contra a vontade do ser humano, não é que o ser humano quer se salvar, mas o Deus malvado não o salva. Tá? Ele vai contra o ser humano quando o ser humano não quer ser salvo, o ser humano quer viver no pecado, quer ficar na festa no AP, quer ficar na traição, quer ficar no roubo, quer ficar nas relações escusas, mas Deus vai lá e o tira dessa podridão contra a sua vontade, o restaura, coloca o seu Espírito Santo no homem. Então é isso, é a ordem. Tá bom? Vamos repassar a ordem? Aqui ele tem o supra, o infra e o arminianismo. Nós vamos comparar mais detalhadamente isso daqui no próximo vídeo. Supralapsarianismo. Primeiro, Deus elege alguns e reprova os outros. Aí ele cria a todas as pessoas, tanto os que ele decide reprovar, quanto os que ele decide eleger. Aí ele cria. Aí ele permite que todos esses aqui que ele criou caiam. E lembre-se, eu já expliquei isso nas aulas do Nascido de Novo. A queda, ela não impactou apenas no homem e na mulher, impactou em toda a criação, porque a criação foi modificada por causa da nossa visão quebrada. Aí no item 4, ele providencia a salvação para os eleitos, e no item 5, ele chama o eleito à salvação, tá bom? Chama o eleito. Isso é muito importante para você entender. Esse material aqui, para você ter uma ideia, é material do nosso curso do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Quem estuda com a gente tem direito a esse material, a essa tabela, para ele ter essa comparação das três ordens dos decretos, né? Da ordem infra, supra e do arminianismo. Tá bem? Então é isso. Hoje nós vimos um geral que é o supra, e vimos, né, um geralzão do infra, do supra e do infra, e hoje nós vimos o que é o supra, tá bom? Lapsarianismo. Semana que vem nós vamos conhecer o infralapsarianismo. Quer conhecer mais dessa parte intrincada? Porque decreto, predestinação, infra, supra, tudo isso é muito delicado para a gente entender, tá bom? Quer aprender mais sobre isso? Então tem o link aqui na descrição, Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, é um curso livre, não é um curso superior, onde eu vou te ensinar o que é a Bíblia em detalhes, para você poder... Se um ateu chegar e falar para você, a Bíblia é um livro escrito por homens, por isso que eu não acredito nela, como é que você vai convencer ele? Sabendo de onde veio a Bíblia, no que ela é baseada, para ensinar a ele. Então a gente vai te ensinar com detalhes o que é a Bíblia, como ela foi formada, como ela chegou até nós. Vamos te ensinar a extrair o conhecimento bíblico corretamente. Vamos te ensinar a aplicar na tua vida esse conhecimento bíblico dentro do contexto da Escritura para obedecer sempre à vontade do Senhor. E vamos te ensinar a pregar o Evangelho. Vamos te ensinar a levar a palavra de Deus para quem precisa. Quer seja pregando, evangelizando, plantando igreja. Você vai aprender com os mínimos detalhes aqui no Nascido de Novo. Vai aprender a estudar a Bíblia nas línguas originais, por exemplo. Vai aprender a montar sermão, a criar aquela pregação realmente impactante. Link está aqui na descrição. Vem estudar com a gente. Vem estudar com o Nascido de Novo. Deus abençoe.